Oi meninas, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje eu vim trazer para vocês essa necessaire aqui, ó. Acho que vocês já conhecem ela lá do ateliê, tá? Ela é uma necessaire que tem 5 partes, ó. É parecida com aquela dupla que a gente fez para as máscaras, só que essa tem um bolso no meio. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, então ela tem um primeiro bolso aqui, aí ela tem um outro bolso aberto, um terceiro bolso de zíper, mais um bolso e a bolsinha final. Um zíper só fecha ela toda, tá? E tem uma bolsinha, a bolsinha que fica no meio, ó, essa é a bolsinha que fica no meio, ela tem um zíper próprio. Eu trouxe esse projeto aqui porque ela tem algumas técnicas muito bacanas, como desse zíper prolongado aqui, que vocês podem usar na necessaire comum de caixinha de leite que a gente costuma fazer, tá bem? E como vocês já fizeram a necessaire dupla, para chegar nessa daqui, o raciocínio é mais ou menos parecido, então não vai ser tão difícil de vocês entenderem, tá? Essa necessaire, ela tem uma situação interessante porque você faz do tamanho que você quiser. Essa daqui, por exemplo, ela é 24 por 19, tá? A que eu vou fazer pra vocês é um pouco maior. É desse tamanho aqui, olha como é diferente o tamanho. Essa daqui é 32 por 22. Eu vou explicar o porquê. Quem me pediu para fazer uma necessaire desse tamanho é uma médica, porque agora para médicos eles estão dando aquela máscara de acrílico, né? E esse tamanho vai caber a máscara de acrílico. Então ela pediu para guardar a máscara, guardar o álcool em gel, guardar a luva e guardar a máscara que ela também tem que usar, tá bem? Então é uma proposta também de venda, se vocês quiserem vender, tá? Para quem faz para venda. Esse tamanho aqui é exatamente para esse da máscara acrílica, tá? Que é 32 por 22, tá? Nessa daqui eu vou fazer o primeiro bolso dela, eu vou fazer com bagum, para ela colocar a máscara e poder higienizar depois. E os outros eu vou fazer com forro de tecido mesmo, tá bem? Então vamos pro passo a passo. Eu vou procurar mostrar mais a minha mão, porque ela é muito cheia de detalhe de virar, e eu acho que fica mais visível o projeto também, tá? Então vamos lá. Bom, como eu falei pra vocês, esse projeto você usa o tamanho que você quiser, né? Nós vamos dar como sugestão esse tamanho aqui, que ela é bem grande, que é 32 por 22. Aí você vai riscar, deixa eu colocar de frente para vocês, vai riscar o retângulo de 32 por 22 e vai arredondar o que nós vamos considerar como parte de baixo da necessaire, tá bem? O bolso de dentro, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer um outro tamanho, o bolso de dentro é sempre 5 centímetros menor, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse daqui vai ser o meu bolso de dentro. Então, eu conto ele 5 centímetros menor. É como se fosse não de cada lado, né? Você tira... deixa eu mostrar aqui, que eu não lembro agora de cabeça. Então, se essa é 32 por 22, essa daqui é 17, isso, por 27. Aí, eu tirei 5 centímetros do retângulo, 5 na altura e 5 na largura, pra fazer essa parte do meio, tá bem? Então, sempre tenha isso, não importa o tamanho que você vai usar aqui, você tira 5 centímetros e faz essa parte menor, tá bem? Então, vamos começar a fazer. Bom, quando você for daí decidir o tamanho que você quer, você vai riscar o retângulo, arredondar, riscar com o lápis na parte da frente. Vai colocar na manta, passar e passar um zigue-zague do risco para dentro. Depois disso, você corta no risco certinho.
Você vai fazer isso 4 vezes no tamanho maior, tá? Ó, são 4 vezes, tá bem? Essa daqui já tem dono, tem até o bordado já colocado. Se vocês forem colocar um aplique com nome, com um painel, com um desenho, qualquer coisa, é agora. Pode colocar uma renda, é agora que tem que fazer, tá? Eu fiz um quilt, não sei se dá pra enxergar aí o quilt também, ó. Eu fiz um quilt, aquele quilt livre reto que a gente faz assim. Eu fiz o quilt, então é 4 vezes no tamanho maior. Aí aqui eu vou fazer, porque essa daqui vai ser uma, 2 vão ser uma parte, 2 vão ser outra parte. Em uma parte eu vou colocar como forro o tecido. Então o que que eu fiz? Eu risquei o retângulo, arredondei e cortei em cima do risco, ó. Ele já tá certinho. Então eu cheguei no forro riscando certinho e cortando no risco, e eu cheguei no tecido com a manta riscando fora, passando o zigue-zague e depois cortando no risco. Então, um lado do forro eu vou colocar tecido. A outra necessaire, o forro vai ser de bagum, que eu fiz a mesma coisa que eu fiz no tecido do forro desse daqui, tá? Eu risquei, arredondei e cortei no risco. Da parte de dentro, também eu risco 2 vezes na frente do tecido com lápis e eu coloco na manta, passo para fixar e faço o zigue-zague do risco para dentro, tá? E ele ficou na manta. Nesse daqui, eu não quiltei porque ele não vai aparecer, tá bem? Então, são 4 vezes o maior, 2 vezes o menor, 4 vezes o forro maior e 2 vezes o forro do menor, tá? Aí, nós vamos usar um zíper que caiba aqui, que tem que ser no mínimo de 28, né? Então, nós vamos usar um zíper de 30, que para quem não tem um zíper de metro. E nesse daqui maior, nós vamos usar um zíper que é o tamanho dele, que é 33, mais 7 centímetros desse lado, mais 7 centímetros desse lado, tá? Então, é 33 mais 14, tá bom? Que dá, assim, 47. 47 centímetros, tá bom? Um zíper de 50, tá? Então, é isso que nós vamos usar aqui. E são necessários também dois cursores, tá? Um pro zíper de dentro e o outro pro zíper de fora. Então, vamos começar agora o pra valer. Nós vamos pegar a parte de dentro e colocar do lado da manta. E daí, nós vamos fazer algumas marcações. A marcação é assim, ó. Essa que é a parte do zíper, que é a parte de cima, nós vamos marcar 3 centímetros aqui pra baixo, tá? Ou melhor, 2 centímetros daqui pra baixo. Então, daqui pra baixo, 2 centímetros, ó. Marca aqui 2 centímetros e aqui 2 centímetros. Aqui também. O que a gente fizer de um lado, nós vamos fazer do outro. A partir dessa marcação de 3 centímetros, nós vamos vir marcando aqui, ó, 2 centímetros. E vamos marcando aqui, ó, por toda a lateral e a parte de baixo, tá? Inclusive na curva. Nós vamos ter que fazer um desenho curvado aqui. Dá licença um pouquinho. Ó. Fazendo assim, a curva vai aparecer, tá? E depois ele volta a ficar reto. Depois que eu fiz todo o pontilhado, eu vou riscar, juntando os pontilhados para ele fazer um risco único aqui, ó. Tá vendo?
certinho. Depois de riscado, eu vou pegar duas partes maiores, tá? Que não seja a que eu trabalhei na frente, ok? Eu vou colocar centralizado, só que um pouco para baixo. Que nem aqui, ó, tem uma distância menor do que daqui de cima. Eu vou deixar a 1 centímetro daqui da parte de baixo, ó. Eu vou dar 1 centímetro daqui da parte de baixo, tá? Ó. Eu vou dar 1 centímetro daqui da parte de baixo e vou centralizar aqui, ó, 2,5, 2,5. Vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui, nos dois, a mesma coisa, tá? Deixa eu conferir os tamanhos. Aqui. Certinho. Agora que eu centralizei, eu vou alfinetar aqui, para ele não sair do lugar. E eu vou passar uma costura só aqui, nesse risco que a gente fez agora, tá? Eu vou passar uma costura aqui, dando um retrocesso bacana aqui, tá? E vou fazer toda essa parte de volta, fixando a parte menor na parte maior. Pronto, eu já passei a costura nos dois, ó. Tá costurado aqui, olha no avesso. Então, praticamente, 2 bolsos estão prontos. Só faltam 3, tá? Agora, nós vamos fechar esse bolso do meio. Como que nós vamos fazer ele? A gente vai deixar essa parte aqui da nécessaire maior, nós vamos virar aqui, para ela não atrapalhar. E nós vamos colocar o zíper. Tá aqui o zíper. Então, eu vou cortar, como eu vou usar o de metro, eu vou cortar um pouquinho maior do que a parte vermelha, que é a parte menor da minha nécessaire, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o zíper, frente do zíper com a frente do tecido principal. Aqui, gente, pode abrir, tá? Fica mais fácil trabalhar com ele aberto. Eu vou colocar aqui frente com frente. E para ficar melhor de eu trabalhar, eu vou passar um zigue-zague aqui na beiradinha, tá? Bem pequenininho. Depois que eu passei o zigue-zague, eu vou vir com o meu forro. Vou ajeitar ele bem alinhado aqui, tanto aqui em cima como com a lateral da nécessaire. E daí eu vou vir com o pé de máquina para colocar aqui, tá? Bom, eu já passei a costura aqui, tá? Nos dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o forro, colocar pra lá, passar bem no ferro e vou rebater somente o forro. Esse daqui é meu tecido do forro, tá? Deixa eu puxar mais pra cá. Esse daqui é meu tecido do forro. Eu vou rebater ele só com o zíper. Se eu fosse rebater os dois, eu iria virar assim e rebater aqui os dois, tá vendo? Porque aqui, ó, deixa eu tirar o alfinete pra mostrar pra vocês como que é. Aqui tá meu bolso, aquele bolso que eu falei pra vocês, certo? Nós estamos preparando o zíper aqui. Então, se eu fosse rebater o tecido principal, que é o vermelho, com o zíper, eu iria dobrar. Só que eu não vou, eu só vou rebater o forro no zíper. Então, eu vou puxar o forro pra cá e vou fazer um rebatido aqui, de modo que eu costure o forro no zíper, que tá aqui embaixo, ó. Tá? O zíper que tá aqui embaixo. Aqui meu zigue-zague, eu coloquei o zíper, puxo o forro e vou rebater aqui, tá? Vou fazer isso nos dois lados. Pronto, eu já rebati, ó. Tá aqui rebatido e aqui não tem costura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse outro lado aqui. Eu vou nivelar aqui o corpo do zíper, ó. O corpo do vermelhinho, do bolso de dentro. Eu vou nivelar as laterais aqui, ó. Porque agora eu tenho que nivelar o zíper. Tá vendo?
Se eu nivelar aqui, o meu zíper ficou com uma diferença. Ele ficou com um lado maior que o outro. Então, eu vou nivelar, porque agora é a hora de eu colocar o cursor. Então, eu vou nivelar aqui. E vou colocar o cursor aqui. Tá bem? Pronto, ó, já coloquei o cursor aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte maior e vou dobrar ela toda pra dentro, ó. Vou dobrar toda ela pra dentro, pra ela ficar menor do que esse bolso vermelho meu, tá? E vou alfinetar pra ele ficar preso aqui. Eu só alfineto o corpo da bolsinha do meio com o corpo que eu tô dobrando, tá bem? O forro não, o forro tem que ficar solto. Eu posso tanto alfinetar como prender com a prisilinha para não me machucar quando eu for abrir, tá? Depois que eu alfinetei tudo e deixei bem preso, eu vou fechar essa necessaire. Eu tenho que observar se aqui ficou nivelado e aqui embaixo também, tá? Daí eu vou fazer isso daqui, colocar frente com frente e forro com forro. E vou fechar tudo ao redor, deixando uma abertura aqui no forro, tá? Pra eu desvirar tudo isso depois. Ah, meninas, nesse projeto, a minha cliente pediu uma alça. Então, eu cortei aqui, foi 8 por 30. Eu vou costurar aqui, frente com frente, e vou desvirar. Pronto, desvirei. Vou colocar a costura aqui no meio. Vou ajeitar no ferro. E vou rebater de um lado e do outro lado, tá? Com um pé de máquina em cada lado. Eu deixei um pedaço aqui do corpo da necessaire sem costurar. Então, agora eu vou virar essa alça, tá? E eu vou encaixar ela aqui dentro, tá bem? Eu vou deixar uma sobrinha dela aqui fora, para que eu possa deixar ela bem certinha, um lado com o outro. E vou vir aqui, deixar ela bem retinha. E daí eu vou fechar agora aqui, continuando a costura de pé de máquina, tá? Muito bem, o terceiro bolso já tá pronto. Agora a gente vai colocar a mão aqui no forro, vamos abrir o zíper. E aqui agora na hora de desvirar, gente, cuidado para tirar todos os alfinetes ou as prisilinhas, para vocês não se machucarem, tá? Mais um aqui. Muito bom, desviramos, vou colocar o forro lá pra dentro, depois a gente não pode esquecer de fechar aqui, tá? Então, vou colocar o forro aqui dentro. Aqui, ó. Se vocês forem ajeitar no ferro é mais fácil.
Aí ajeita bem ajeitadinho, fecha esse zíper. Mais um bolso já tá pronto, então nós já temos pronto o do zíper e o terceiro aqui, tá? Então agora nós vamos colocar o forro aqui. O primeiro forro que eu vou colocar vai ser o de tecido, pra gente trabalhar com mais facilidade, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou pegar o meu primeiro forro de tecido, eu vou vir aqui e vou colocá-lo frente com frente, eu vou dobrar esse da parte da frente, ó. Eu vou dobrar um dos lados, então eu vou dobrar aqui, deixa eu deixar dobrado. Alfineta para ele não andar. E nós vamos pegar o forro de tecido e colocar frente com frente com essa parte aqui de um dos bolsos maiores. Então, um deles fica dobrado, nós vamos trabalhar com esse daqui, que tá embaixo. Então, nós vamos nivelar aqui bem direitinho, alfineta e passa aqui uma costura de pé de máquina. Pronto, passei uma costura de pé de máquina aqui, agora eu vou levar o forro pra lá e vou rebater o forro com essa parte dobradinho aqui. Esse rebatido aqui, ele é importante para que o forro não suba e não saia de dentro da bolsa, tá? Do bolso, no caso. Então, a gente vai passar agora uma costura aqui, rebater o forro mesmo com ele, tá? Pronto, eu rebati aqui. Como eu costurei vermelho no vermelho, vocês não vão enxergar direito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu puxo o forro pra cá, ele faz uma vira com o restante da peça aqui que tem a manta, tá vendo? Então, eu só viro aqui e tenho que passar uma costura que pegue esse pedacinho aqui. Não adianta eu passar um pé de máquina que eu vou sair fora. Então, tem que ser um rebatido bem pequenininho. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá? Pronto. Aqui já tá colocado. A gente vai lá no ferro, passa aqui pra ficar bem ajeitadinho, tá bom? Pra ele ficar bem assentado. Nesse outro lado, a gente ainda não vai mexer. Nós vamos reservar esse daqui agora. Vamos pegar o outro forro com o outro lado, tá? E vamos colocar o zíper aqui. Então, agora, aqui, nós vamos cortar o zíper de 50 centímetros. Deixa eu medir aqui. centímetros. Eu vou abrir esse zíper e trabalhar com ele aberto. Eu vou pegar o zíper, dobrar ao meio e vou fazer um picote aqui, bem no meio, pra marcar pra mim. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com a parte da frente da bolsa, ó. Eu vou dobrar ao meio e vou fazer um picote. Eu vou vir posicionar a frente do zíper com a frente da peça, colocando o meio com o meio, tá? Os dois meios que eu achei. Aí, aqui agora, eu vou alfinetar. Pode ser com alfinete, pode ser com a prisilinha, tá? Pronto, eu alfineto aqui e agora eu vou fazer uma marcação aqui de 2 centímetros da margem da peça principal, da parte da frente. Deixa eu marcar aqui que fica mais fácil. Eu vou marcar 2 centímetros daqui pra dentro. Fazer uma marcação pequena, tá? Não vou fazer uma marcação muito grande. Porque o que eu vou fazer? Quando chegar nessa marcação, eu vou descer com o meu zíper. Então, na verdade, eu vou passar
uma costura aqui agora, um zigue-zague aqui em cima. A partir desse 2 centímetros, eu venho até dar 2 centímetros aqui também. Eu não vou costurar fora. Eu vou costurar 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá, só nesse meio aqui, tá? Ó, vejam só, eu passei o zigue-zague, deixando esses 2 centímetros pra cá e esse pra cá, sem costurar. Agora eu vou pegar o forro, colocar aqui em cima, nivelar bem ele aqui, tá? Encaixar direitinho. Vou marcar 2 centímetros daqui pra cá e daqui pra cá, tá? Aqui 2 centímetros. E aqui 2 centímetros. Eu coloquei direito com direito, tá? Eu vou alfinetar aqui. Eu só vou fazer uma observação com vocês quanto a esse pedacinho aqui, ó, do zíper. Tanto aqui como aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, aqui onde ele tá marcado e onde termina o zigue-zague, a gente vai abaixar o zíper. E nós vamos colocar o forro frente com frente aqui com o tecido principal, tá? E nós vamos alfinetar aqui, deixando esse zíper para baixo. E nós vamos nivelar aqui tudo, vai alfinetar tudo aqui e fazer a mesma coisa desse lado, colocando o zíper para baixo. E aqui a gente vem agora com uma costura reta, com um pé de zíper, para colocar esse zíper aqui. O único pedacinho que vai ficar fora é essa pontinha que o zíper tem que ficar para baixo. Ele não pode ficar costurado aqui, tá? Ele vai ficar aqui para baixo. Prontinho. Eu costurei, ó. E o zíper ficou sem costurar aqui, tá bem? Eu vou fazer isso desse lado, que eu tô usando o forro de tecido. E eu já vou preparar a parte que eu vou usar o bagum, tá? Aqui eu fiz do mesmo jeito, deixei uma beiradinha sem costurar. Então, a mesma coisa que nós vamos fazer nessa parte, a gente vai fazer na parte restante, pro zíper já ficar colocado, tá bem? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a pegar aquela nossa peça, vamos colocar tecido pra cá e o forro sozinho, ó. Só o forro pra cá. Vamos esconder isso daqui, deixa eu puxar esse daqui pra dentro. E a gente vai colocar tudo pra cá, ó. Dobrar inteirinho, trazer essa alça pra cá. Cadê o alfinete? Vamos alfinetar todo mundo pra cá. Porque agora nós vamos vir assim, ó. Colocar o forro com forro, o tecido principal de frente com o tecido principal aqui, ó. Que aqui nós já escondemos todo mundo. Nós vamos colocar aqui e vamos colocar o forro aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aí, aqui, ó, o zíper também vem pra dentro, tá?
E nós vamos colocar aqui essa costura com essa costura aqui. Nós vamos colocar aqui certinho, tá bem? Tem que estar bem certinho essa costura, bem nivelada. Aí nós vamos alfinetar agora tudo aqui em volta, deixando essa parte bem para dentro. Alfinetar aqui o forro. Passar uma costura reta de pé de máquina tudo em volta, deixando uma abertura aqui, tá? Deixa uma abertura legal, porque a gente tem que depois passar tudo que tá aqui dentro por esse buraco. Bom, já passei a costura reta tudo aqui, deixei a abertura aqui, coloca a mão aqui dentro, tira todos os alfinetes para você não se machucar e nós vamos desvirar a peça para começar a trabalhar do outro lado. Pronto, eu já desvirei, já ajeitei o bolso aqui dentro, tá? E agora nós vamos trabalhar do outro lado, ó. Daqui do outro lado, eu já vim e já coloquei o forro. Aqui, o forro que nós colocamos aqui é da mesma maneira como nós colocamos aqui. Aqui eu tô usando o bagum do outro lado, tá? Então, mas é da mesma maneira. A gente coloca aqui, passa uma costura de pé de máquina, volta e rebate bem pertinho, tá bem? É da mesma forma, a gente faz isso agora e não antes, porque na hora que a gente desvira, é muito material para desvirar. Então, ainda mais que eu tô trabalhando com o bagum, ia ficar muito mais difícil de desvirar com ele, tá? Então, a gente coloca agora aqui, trabalha tudo esse lado igual. Então, eu coloquei o forro da mesma maneira que nós colocamos do outro lado, e a gente vai vir agora com o zíper que já está pronto aqui, né? Nós já aprontamos o zíper aqui. A gente vem e coloca ele também frente com frente aqui para costurar. O que nós temos que fazer aqui? Colocar também todo mundo para dentro, tá? Pega o alfinete e alfineta todo mundo aqui para dentro, tá? Dobra bem para não costurar ninguém em cima de ninguém. Pode pôr presilhinha para quem não quiser machucar, tá? E nós vamos colocar aqui, frente com frente. Tecido principal com tecido principal. E a frente do bagum com a frente do bagum, também colocando aqui, ó, costura com costura, tá? Então, eu vou fazer isso daqui e passar uma costura de pé de máquina em tudo. Eu vou deixar uma abertura aqui no bagum, apesar de eu não gostar da costura aparente no forro do bagum, mas porque daí eu fico com a minha peça aqui mais bonita, tá? Se você fizer com forro aqui de tecido, também deixa uma abertura boa, porque você tem toda a peça para passar aqui por trás, por esse pedaço depois, tá bem? Pronto, agora que eu costurei aqui, eu vou desvirar, tá? Tomando o mesmo cuidado de tirar os alfinetes para não se machucar. Já me machuquei. Com cuidado, tá? Uma peça grande agora. Aqui. Vamos ajeitar aqui o fundo. Olha que linda que ela fica. Depois eu vou fechar aqui, tá?
Aqui na hora de ajeitar, por conta do bagulho, tem que tomar bastante cuidado. Arruma bem arrumadinho. E ela está praticamente pronta. Agora, só falta a gente dar um acabamento aqui no zíper. Quando você fechar aqui, esse daqui tá me dando trabalho. Aí. Quando você for fechar o zíper aqui, por a gente ter feito a partir do meio, ele já tá nivelado aqui, tá bem? Então, é só colocar o cursor. Veja o lado que você colocou esse, ó. É daqui que eu vou colocar. Até ajeitar tudo lá dentro, depois eu vou fazer isso no ferro, ele fica ruim de fechar. Olha que linda, gente. Olha que linda que ela fica, ó. Ficou linda, né? Ficou grande. Opa. Daqui. Então, agora eu vou colocar aqui o zíper de novo, pra gente trabalhar com ele. A gente aqui precisa trabalhar com ele fechado. Porque o que nós temos que fazer agora? Dar acabamento nesse zíper, tá? Para dar acabamento nesse zíper, existe, a gente até tem lá no ateliê, um finalizador de zíper. Só que eu só tenho ele no prateado e no ouro velho. Eu não tenho no dourado. E eu usei o cursor dourado aqui. Então, nós vamos fazer o acabamento com tecido. É bom que vocês aprendem também. Bom, para finalizar o zíper agora, a gente precisa de 2 retângulos de 8 por 5, tá? O que você vai fazer? Você vai dobrar aqui no 8 e você vai colocar aqui, ó, o zíper no meio, nivelando aqui no zíper. Aí você vai passar uma costura fora do zíper, tá? Dá um pé de máquina aqui, tá bem? Mas não pode pegar o zíper aqui. E você vai passar um pé de máquina aqui e aqui, tá bem? Pronto, eu costurei aqui. Eu vou tirar essa beiradinha aqui pra ficar mais fácil. E a gente vai desvirar aqui, ó. Deixando bem ajeitadinho. Tá vendo? Desvirou, você vai entrar com essa parte aqui pra dentro. Aí, aqui é no tamanho que você quiser. Eu gosto pequenininho, você pode encurtar e deixar pequenininho. Tá? Ó. Arrumamos aqui e a gente passa uma costura aqui bem pertinho pra fechar, tá? E é isso, meninas. Tá aqui nossa peça, maravilhosa, né? Eu adorei com essa alça aqui, foi uma excelente ideia dela. Eu tava lembrando o seguinte, já me pediram essa necessaire de encomenda, porque assim, muita gente fala assim, ah, eu quero alguma peça que eu possa guardar o meu dinheiro pessoal, meus documentos pessoais, com nota fiscal, tudo, e também as notas fiscais e o dinheiro da empresa, porque eu viajo muito e eu sempre confundo o que é meu, o que é da empresa, não sei o que. Então, também aqui ficou uma sugestão. Eu lembro que para cliente eu bordei assim, pessoal e empresa, para ela saber qual lado que tava tudo, entendeu? Então é uma ideia bacana também, porque dela guardava as notas fiscais aqui de um lado, as pessoais dela do outro, colocava o dinheiro aqui na do meio, dá para colocar celular, os documentos pessoais dela. Foi uma peça muito útil para ela me agradece até hoje. Uma cliente em especial, mas eu fiz acho que umas duas depois da dela, por recomendação também. Mas é isso, ó. Essa é a nossa peça de hoje.
Dá pra brincar bastante com as cores aqui também, ó. Como eu coloquei aqui no meio essa vermelhinha, aqui dá pra ver melhor. Acabei fazendo o composê tudo. Dá pra vocês brincarem aí também, tá bom? Fazendo uma peça de uma cor de cada lado. E assim vocês vão usando a criatividade, tá bom? Então é isso, meninas. Essa é a peça de hoje. Um beijo bem carinhoso. Fiquem com Deus.